Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito do nosso processo de individuação. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Tá certo? Humildemente eu peço a vós, me ajudem a multiplicar essa luz. Compartilhe com seus amigos, assim eu vos peço. Namastê e Arro. E aí nós vamos, minha gente, agora falar a respeito do caminho de individuação. O que é este caminho de individuação? Continuando esses nossos estudos, né? No vídeo passado, nós falamos a respeito das 4 nobres verdades de Buda e do caminho óctuplo do Buda, onde ele aponta caminhos para a nossa espiritualização ou individuação. Sim, individuação, a palavra indivíduo, tá certo? Porque quando nós pensamos a nível de alma, inicialmente, quando a gente fala da evolução de um reino para outro reino, o reino animal, ele é um reino em que a sua evolução ainda é uma alma coletiva. Sim, os animais têm uma alma coletiva. Se a gente olhar um cardume de peixes, né, que se movimenta no mar com um movimento muito sincrônico, é uma alma coletiva. Como eles fazem movimentos tão sincrônicos? Não é verdade? Quando a gente olha a formação de aves no céu, assim, né, como uma seta no céu, é um movimento também muito sincrônico, é uma alma coletiva. Quem ensinou aquilo a eles? Quando a gente olha um formigueiro, o formigueiro tem toda uma organização. O que acontece com uma formiga acontece com todas as outras. Tá bom? Se uma formiga, por exemplo, sofre um ataque, as outras vão lá dar uma olhada e o formigueiro todo vai saber que houve um ataque. O universo das abelhas, que também é outra comunidade extremamente organizada. Então, minha gente, a gente observa que os mestres do passado nos deixaram esse legado e ensinamento, que a alma do animal é uma alma coletiva. Houve um experimento com chimpanzés. Ensinaram um chimpanzé a comer, enfiando um palitinho dentro do formigueiro, puxando as formigas do palitinho e comendo aquelas formigas. Era um comportamento que aquela espécie de chimpanzé não existia, porque já tinha sido estudado. Mas ensinaram a esse chimpanzé em separado num laboratório. E em uma ilha muito distante dali, tá? Com a mesma espécie de chimpanzés, todos aqueles chimpanzés começaram a reproduzir aquele comportamento, colocando o palitinho dentro do formigueiro e comendo as formigas que vinham no palitinho. Então isso prova que o que um alcança no nível da alma coletiva deles, todos os outros também têm um aprendizado, porque a alma é coletiva. Isso é muito interessante a gente observar. E aí, o próximo estágio, quando a gente chega no estágio de chimpanzé, ou de um golfinho, ou de um elefante, de animais extremamente inteligentes, nós passamos para o estágio seguinte, que é o estágio do homem. Tá certo? Só que essa passagem do estágio animal para o estágio humano não se dá aqui na Terra, se dá em outros planos, com os senhores do karma, os senhores das passagens, dos reinos, tá bom? E aí se faz esse rito de passagem, em que aquele animal extremamente inteligente, já quase um homem, faz a passagem para o outro lado. E isso não é dado a gente, é um mistério, não é dado a gente saber como se opera isso no astral. Tá bom, minha gente?
mas os mestres do passado assim nos deixaram essa informação. E por falar em indivíduo ou processo de individuação, essa palavra indivíduo quer dizer aquele que não se pode dividir. Ou seja, nós já estamos num estágio evolutivo em que nós somos únicos. Nós não somos mais alma coletiva. Apesar de pertencermos a toda uma coletividade humana, mas cada um de nós está numa escala dessa evolução, muito próximos uns dos outros, é bem verdade, bem coladinhos uns nos outros, mas cada um está num processo evolutivo, de compreensão e de entendimento. Isso se chama processo de individuação, quando a gente começa a mergulhar dentro da gente e entender, através desse processo de indivíduo que nós somos, daquele que não se pode dividir, dos nossos processos internos, das nossas sombras, como dizia Jung que trouxe esse conceito, de individuação, ou seja, desse mergulho dentro da nossa alma que não se divide, que é única a nível evolutivo. E aí, eu vou citar aqui um livro muito antigo, que é o Bhagavad Gita. Melhor do que aquele que venceu 1000 batalhas é aquele que venceu a si próprio. O Bhagavad Gita é um livro sagrado na Índia que começa numa guerra entre os Kauravas e os Pandavas. E ele tinha como frase, uma das frases principais, essa: melhor do que aquele que venceu 1000 batalhas é aquele que venceu a si próprio. A nossa batalha principal é conosco mesmos. Nós somos o nosso próprio e maior inimigo nessa terra. Quando a gente começa a dar um mergulho dentro da gente e começa a entender que as nossas sombras, a raiva, o ódio, a vaidade, o egoísmo, a ambição, os nossos sentidos mais vis e baixos são os nossos maiores inimigos e impedimentos que não deixa o nosso ego, que é o maior impedimento entre nós e o Deus Salvador, para que a gente possa se aproximar. Quando a gente faz esse mergulho dentro, minha gente, e a gente começa a entender os mecanismos pelos quais eles funcionam, nós precisamos equilibrar, amar, curar esses nossos aspectos internos. Daí Jung dizia que não é imaginando figuras de luz que a gente vai ascender a algum lugar enquanto indivíduos, enquanto processo de individuação, mas é conhecendo as nossas sombras. Equilibrar essas sombras é o caminho. É quando a gente dá um mergulho dentro, começa a entender para depois fazer o caminho para o alto. É para dentro e para o alto, de forma vertical. Mas inicialmente temos que dar o mergulho para dentro. Para esse processo de individuação. Como Platão dizia, daquele que não se pode dividir, porque estamos já num caminho de alma individual. E aí, uma outra frase do Buda Gautama: se queres iluminar o mundo, comece por você. É desse jeito, minha gente. A gente não pode mudar ninguém. Nós só podemos mudar a nós mesmos. A gente não vai mudar o marido, não vai mudar a mãe, não vai mudar o pai, não vai mudar a irmã, os filhos, que a gente quer impor um comportamento a cada um deles, uma mudança. Mas eles só vão mudar se eles se permitirem mudar, se eles acharem necessidade, porque cada pessoa, ela vibra no planeta, ela age, ela pensa de uma forma individual, a alma individual. Não podemos mudar o outro, a não ser que ele permita e tenha essa necessidade, tá certo? Mas o segredo principal que todas as filosofias do Oriente nos legaram é que nós só podemos mudar a nós próprios. E se queremos entrar num caminho reto, como o caminho óctuplo de Buda, precisamos dar esse grande mergulho interno de individuação.
de entender as nossas sombras internas e depois, aí sim, fazer o caminho para o alto. É para dentro, inicialmente, e depois para o alto. E não diferente, Jesus também ensinava. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se você não amar a ti mesmo, não amar as suas sombras, os seus defeitos, a sua raiva, o seu egoísmo, o seu ódio, se você não se entender com as suas sombras internas, como você vai entender o defeito do seu próximo? Como você vai entender o processo de sombras do seu próximo, que ainda está confuso nesse mundo, tanto quanto você, nesse processo de individuação? Tá bom, minha gente? São ensinamentos dos mestres do passado, de Gautama, do Buda, Siddhartha Gautama, de Jesus e Yeshua, Jesus, de Lao Tse, de Zoroastro, de Confúcio, de Platão. São mestres do passado que nos legaram sua sabedoria e ensinamentos. Então, esse processo de individuação é muito importante para a gente entender que somos únicos, que somos seres que precisamos ir além dos nossos 5 sentidos que nos iludem, nos limitam, nos aprisionam nesse corpo físico tão denso. Existe um livro apócrifo, do livro de Tomé de Jesus, em que ele diz o seguinte: como é que tanta riqueza, a alma, foi parar no meio de tanta pobreza, o corpo? Ele gostaria de entender como tanta riqueza veio parar no meio de tanta pobreza, ou seja, a densidade do nosso corpo físico, com todos os seus defeitos, com seu tempo a começar e para acabar, que nos aprisiona na roda de Sansara, nesse processo das reencarnações, que é um processo curativo de aprendizado do nosso nível evolutivo de individuação. Então, minha gente, eu deixo vocês com esses ensinamentos do processo de individuação e do caminho de autorrealização, como o Buda o chamou, e das bem-aventuranças de Jesus, que não deixa de ser um caminho de autorrealização, um caminho de felicidade perene e eterna, porque não planta na terra, planta no espírito. São as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Assim Jesus professava. E é isso, minha gente. É transcender as nossas sombras internas e começar a iluminar e a amá-las de forma que a gente possa compreender, crescer, evoluir e equilibrar tudo dentro da gente, no nosso silêncio, na nossa paz, na nossa quietude, no nosso caminho de volta para o Pai. Tá certo? Então, que nessa jornada de individuação, de autorrealização, como indivíduos que somos, aqueles que não se podem dividir, vocês sejam abençoados pelo legado dos mestres do passado. Que assim seja, em nome da luz maior. Namastê, Diarô. Até o próximo vídeo.